A paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida. Nós temos aqui a oportunidade de estarmos orando juntos e refletindo sobre a palavra de Deus. Vamos lá começar mais um dia muito bem? Vamos começar orando então. Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos por mais um dia de vida, pela tua bondade, a tua graça, a tua fidelidade. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor não olha para nós, para nossa humanidade. O Senhor simplesmente nos ama e cuida de nós com teu amor, com teu carinho. Pai, o Senhor é muito bom. Te pedimos hoje perdão pelos nossos pecados e te pedimos, direciona esse dia, nos ajuda nesse dia, Senhor. Nos dá um dia de vitória, um dia com teus direcionamentos, com a tua palavra, um dia, Pai, cheio da tua presença. Vem falar conosco, Pai. E eu também te peço, Deus, abençoa vidas aqui que precisam de oração. Existem pessoas que estão famintas de ti, estão, Pai, com necessidades materiais, supre necessidade de pessoas, estão com necessidade de saúde, Pai. Então, Deus, toca no físico, toca na alma, toca no emocional. Deus, traz libertação para vidas que precisam aqui. Senhor, e vidas que estão aqui orando, intercedendo por outros, pelos seus filhos, pelos seus cônjuges. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, liberta. Ouve a oração do teu povo, Senhor. Pai, e fala-nos hoje de forma poderosa, assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero refletir aqui com você sobre como tornar a vida mais simples. Como é que tá a tua vida aí? De repente, você tem estado preocupado, preocupada com tantas coisas, na verdade? E quando na verdade o Senhor, ele nos chama para viver uma vida menos complicada ou uma vida mais simples. Na verdade, quem complica tudo é o ser humano. E às vezes a nossa vida fica complicada por causa de outras pessoas. Eu não sei como você está vivendo. Mas olha, eu queria refletir com você lá no Salmo 37, alguns versículos, a partir do 4, que diz assim: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Deleitar-se no Senhor significa se agradar de fazer a vontade de Deus. Se agradar de agradar a Deus. Isso também é adoração, e principalmente adoração, uma vida de obediência. Então, deleitar-se no Senhor é agradar ao Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. O 7, descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Olha que profunda a palavra de Deus. E com essa palavra, como a gente pode refletir sobre simplificar a nossa vida? Para a gente poder simplificar a nossa vida, a gente precisa parar e refletir sobre Deus, sobre as coisas de Deus, sobre o poder de Deus, as maravilhas dele, a graça dele. A graça dele é tão simples, não tem muita explicação, sabe? É o amor, é o que explica a graça dele sobre a nossa vida, é o amor. E então, como simplificar a nossa vida, não é? Eu estive aqui meditando e escrevi aqui alguma coisa. A primeira coisa é acalmar a sua mente, o seu coração, acalmar as preocupações, buscar ao Senhor, falar com Ele, adorar a Ele e manter um pouquinho de silêncio diante dele, porque aí ele vai falar com você e ele vai te dar lindos direcionamentos. De repente você está seguindo para várias direções, atirando para todos os lados, querendo uma bênção, querendo uma oportunidade, querendo uma porta aberta, quando na verdade, se você parasse um pouquinho para ver o Senhor, seria algo mais simples. Obedeça a Deus, foque na obediência a Deus, descanse em Deus. Quando você segue os direcionamentos de Deus, você obedece, você logo em seguida você vai poder descansar no Senhor, porque aqueles que são obedientes a Deus, eles têm recebe a recompensa da obediência. A recompensa da obediência é algo lindo. Deus, ele vai sim suprir suas necessidades, ele vai cuidar de você, ele vai te dar direcionamentos. Ele vai te ajudar para que você possa viver uma vida com menos preocupação. Você está entendendo isso? Faça a sua parte, não se preocupe excessivamente com o futuro. Quando você obedece a Deus, ele cumpre promessas. Então obedeça ao Senhor. Você está obedecendo? Pode aguardar que Deus vai em qualquer momento aí vai te surpreender com as promessas dele. As coisas elas vão acontecer, as portas vão se abrir, você vai avançar. Se preocupe em agradar a Deus e não agradar a pessoas. É certo que a gente precisa cumprir com o nosso trato com pessoas, né? Quando você tem um cliente, claro, você tem que agradar o seu cliente, claro. Mas existem situações em que a gente fica se preocupando, tenta em agradar pessoas, achando que elas é que vão nos promover, quando na verdade quem nos promove é o Senhor. Ele pode usar pessoas para fazer isso, mas a gente não precisa ficar
é, preocupado demais em agradar pessoas, a gente precisa se preocupar em agradar o Senhor. Se preocupe em agradar a Deus e não as pessoas. E aprenda a lidar com os contrários, com os inimigos, pessoas que de repente não gostam de você de forma gratuita, para você poder ter uma vida mais simples. Porque é tão ruim, tem que ficar a todo tempo, sabe, com discussão, na verdade, se indispondo com pessoas, se irritando. Então, aprenda a lidar com as pessoas. Se você tem que desenvolver um trabalho, se você tem que desenvolver alguma coisa com alguém, aprenda, peça direcionamento de Deus para que você possa lidar com os contrários de forma que você se saia bem, de forma que você entre em paz e saia em paz e você não venha ser prejudicado por ninguém. Você precisa aprender a lidar com a inveja dos outros. Existem pessoas que não vão aceitar o seu sucesso. E aí você vai ficar se perguntando: por que essa pessoa me trata mal? Por que essa pessoa conversa comigo sem olhar para mim? Olha, pessoas que conversam com a gente de costas. Sabe, você chega, a pessoa te dá as costas. Gente, é um sinal terrível de inveja. Pessoa que olha você, ela sabe que você tá ali e finge que não te vê. Ela te esbarra, aí fala contigo que fica sem graça. Te esbarrou, entende? Existem muitos sinais da inveja que a gente precisa pesquisar. Nós estamos rodeados de inveja. De repente você vai dizer: Kelly, eu não tenho nada? Tem. Você tem. Começar a presença de Deus. Você tem a presença do Senhor? Então, é isso. Mas não fica encabulado com isso, não. Encabulado, preocupado. Aprenda a lidar com a inveja dos outros. Se alguém tem inveja de você, isso não é culpa sua. É com a pessoa, é entre a pessoa e Deus. Mas você precisa tomar cuidado com isso, não é? Aprenda a lidar com o desprezo, a rejeição das pessoas, pessoas que não te aceitam. Esses dias eu falei sobre isso num vídeo aqui, Deus tem falado demais sobre isso, não é? Muitas das vezes você tem sido rejeitado, você tem sido desprezado, mas é porque Deus tem algo maior na sua vida. Deus não te quer aí no meio dessas pessoas que estão te desprezando, que estão te rejeitando. Então, enquanto você tiver de ficar, vai ficando e vai pedindo direcionamento do Senhor. Aprenda a lidar com isso. Deus quer fazer você alguém mais forte emocionalmente, à medida em que você aprende a lidar com essas situações, não é? Não deixe essas coisas, né, a inveja, o desprezo, a rejeição, essas coisas dominar você. Não tenha medo disso, você não precisa temer a homens e sim a Deus. Se você fizer isso, você vai levar uma vida mais simples. Sabe por quê? A simplicidade ela precisa começar dentro da gente. A simplicidade ela envolve paz. Quem vive uma vida simples está em paz. E o que a gente precisa é ter paz para ter saúde emocional, para buscar a Deus e sentir a presença de Deus. Quando a gente se preocupa demais com o mal que estão nos fazendo, com o mal que estão nos desejando, com gente que não gosta da gente, e a gente fica se preocupando em agradar essas pessoas, em suprir a carência de pessoas que nem gostam da gente, sabe? A gente não vive uma vida simples. Então olhe para o Senhor. Foque no Senhor, porque o que Deus pede de você é algo simples. Deus quer que você seja feliz, que você viva uma vida despojada, uma vida tranquila. Jesus vivia uma vida simples. Ele não se preocupou em agradar os escribas, os fariseus. Ele não teve medo dessa gente. Quando ele teve que operar, quando ele teve que curar pessoas, sabe? Ele não teve medo, simplesmente ele chegou e fez. E Deus deu livramento para ele, para que ele pudesse cumprir o ministério dele e só ser crucificado na hora certa, porque estavam perseguindo ele para crucificá-lo antes do tempo. Então Deus protegeu Jesus, Deus vai te proteger também, Deus vai te guardar, Deus vai te livrar. Se preocupe em agradar ao Senhor e viva você uma vida de paz, uma vida de simplicidade. Guarda essa palavra com você, mas não só com você. Compartilha, porque tem gente precisando. Fica na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço.